Alguma vez na vida você parou para se dar conta da quantidade de conversas que você tem? Alguma vez na vida você parou para observar como você conversa? Eu vou mostrar para você como dificilmente alguma outra coisa vai gerar tanto impacto para sua vida quanto aprender a conversar. Se esse assunto te desperta interesse, fica comigo aqui. Eu sou Guia Brunhosa e está começando agora mais um vídeo do Arte de Conversar. Então imagina o seguinte, se você for como eu, talvez você já tenha vivido alguma situação parecida com essa. Imagina a cena, né? Você está participando de alguma conversa, você está no meio de um bate-papo e parece que ninguém se entende. Parece que está todo mundo falando grego. Já viveu alguma coisa assim? Eu certamente, algumas vezes, já passei por isso. Uma outra situação é quando a gente está conversando, você está no meio de uma conversa e alguém fala alguma coisa que mexe contigo e você já está com a resposta na ponta da língua, com a tua opinião, com uma visão clara do que você acha. Você está só esperando o outro acabar de falar. Esperando aquele respiro para você já conseguir dizer o que você pensa, já conseguir dizer o que está na tua cabeça. Será que você está escutando o que está sendo dito ali? Será que você, de fato, está participando daquela conversa com tudo que você pode? E além dessas, tem um outro ponto que é ainda mais relevante, né? Que são as conversas que a gente não tem. Você sabe quais são. Você sabe quais são aquelas conversas que você empurra com a barriga, que a gente deixa para a semana que vem, que o tempo todo está aqui, dentro da gente, a gente pensa que a gente devia conversar sobre aquele assunto, mas por algum motivo não faz. Seja porque tem medo, seja porque tem algum tipo de ansiedade, de angústia, de sentimento, seja ele qual for. Você provavelmente sabe qual é essa conversa para você, ou quais são essas conversas que estão ficando para amanhã. Normalmente, são essas as conversas mais impactantes e que podem gerar mais diferença na nossa vida. Não à toa a gente tem dificuldade de lidar. Porque a gente não aprendeu a conversar. Você já parou para pensar nisso? Alguma vez você se observou conversando ou parou para entender como acontece uma conversa? Isso é algo que a gente não aprende, né? A gente aprendeu a falar quando era criança, quando era pequenininho, e desde então a gente conversa. E é assim que é, Gui, eu já sei conversar. Eu converso o tempo inteiro, todo dia eu converso. Será? Será que você tem consciência das conversas que se estabelecem? Será que você tem consciência de como se dão essas conversas? Quantas vezes você tem algum tipo de conversa? Para pensar. Se você for como eu e está num ambiente vivendo essa quarentena, vivendo todo esse período de pandemia com mais alguém na sua casa, né, se você não mora sozinho, provavelmente a primeira conversa acontece logo cedo, muitas vezes antes até do café da manhã, né? Já num primeiro bom dia, já numa primeira troca. E quantas não são as vezes que por algum motivo alguém acordou de ovo virado, como a gente diz, né? Ou não, ou um bom dia mal colocado, foi mal compreendido, uma conversa fica entreaberto e gera um problema o dia inteiro, vai até de noite.
por conta de um bom dia que não foi bem conversado. Uma primeira conversa que já entrou estranha. Consegue imaginar essa cena? Agora pensa no seguinte, se você tem filhos como eu sou pai de 2 meninas, e com crianças a gente tem as mesmas conversas, né, seguidas vezes, a respeito do mesmo tema. Como é diferente isso também, né? Como a gente aprende a respeito disso. Como a gente percebe a atenção ou a desatenção em alguns momentos, as perguntas como são feitas de formas diferentes a respeito de um mesmo tema, a curiosidade das crianças. Uma curiosidade que muitas vezes a gente perde ou a gente deixa de utilizar. Vamos falar disso mais para frente, nesse vídeo de hoje. Além disso, tem um outro cenário que é muito clássico, né? Que é o cenário do trabalho. Nesse, então, a gente conversa pra cacete. Se você trabalha com outras pessoas em equipe, no mercado corporativo, por exemplo, cara, você conversa pra caramba, hein? É reunião o dia inteiro, fala a verdade. Reunião o dia inteiro, conversa o dia inteiro, decisões o dia inteiro, troca o dia inteiro. Quando você tem consciência de como essas conversas se dão, do papel que você desempenha em cada uma delas, quanto que você escutou, quanto que você contribuiu, será que você disse aquelas coisas que você queria dizer de fato? Será que você disse da forma que o outro compreendeu? Quanto você sabe se o outro compreendeu realmente ou não? Se você for como eu, e eu já vivi isso muitas vezes na minha carreira, durante muitos anos no mercado corporativo, e eu entendo que a enorme maioria de nós acaba vivendo esse tipo de caso. Quantas vezes você recebeu algum tipo de plano, de ação, de ideia, de projeto, de pedido, né, de um gestor, de alguém que fosse, que você topou, que você aceitou, que você se comprometeu a fazer, e não estava nem muito claro para você exatamente o que tinha que ser feito? Já passou por isso? Certamente você concordou com algum tipo de experiência, com algum tipo de cenário, de exemplo que eu trouxe até aqui. E, no entanto, a gente acredita que sabe conversar. E, por fim, eu diria que tem a conversa mais impactante de todas. A conversa que a gente mais tem, de longe, a conversa que a gente mais tem. Você chuta qual é? Se você lembrou do espelho, você lembrou bem. Essa conversa a gente tem o tempo inteiro. É uma vozinha que não para em momento nenhum na nossa cabeça. Eu não estou falando de ninguém maluco, né? Ninguém que fica conversando sozinho, falando com o espírito, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquelas conversas internas que a gente tem, que todo mundo tem. E que muitas vezes, na enorme maioria delas, a gente não tem nem consciência, porque faz parte do subconsciente. Não é algo que a gente está atento para trazer para a consciência, trazer para a clareza do que a gente está dizendo para si mesmo. Vou te dar mais um exemplo. Essa conversa normalmente é a primeira do dia, se você for parecido comigo. Acordei, despertador tocando. Se eu acordei com o despertador tocando, possivelmente eu já começo a conversar comigo mesmo. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Como é que está minha rotina hoje mesmo? Como é que está minha agenda? Tenho que levantar logo da cama, tomar um banho. E aí tem uma outra vozinha que fala, ai, que preguiça, que vontade de ficar mais 10 minutos. Por que eu não dormi mais cedo ontem?
Se eu acordo sem o despertador, qual é a primeira coisa da conversa? Cacete, que horas são? Será que eu tô atrasado? Se eu tô atrasado, putz, grilo, eu não acredito que eu tô atrasado. Pô, seu idiota, como é que você se atrasou de novo? Se por acaso você acordou um pouco antes, graças a Deus, posso dormir mais um pouquinho, o despertador vai tocar daqui a 10 minutos. É ou não é? Conversa, 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 conversa. Percebe? Percebe a importância e o impacto que ter consciência das suas conversas pode trazer para a sua vida? Porque o impacto é o seguinte: absolutamente tudo que a gente faz na vida envolve algum tipo de conversa. Nem que seja a conversa consigo mesmo. Então pensa comigo. Será que tem alguma outra coisa que você faz tanto e de forma tão natural, sem jamais ter parado para perceber ou para tomar consciência do que conversar? Imagina o impacto para a sua vida de ter consciência das suas conversas, de como você se comporta nas suas conversas e de como conduzir as suas conversas em todas as instâncias da sua vida, familiar, trabalho, com os filhos, com amigos, seja onde for. Mas conduzir as suas conversas com consciência, de maneira a construir o futuro que você quer construir para você, ao invés de ser conduzido por outros. Se todas as nossas decisões envolvem algum tipo de conversa, seja com a gente mesmo, seja estabelecendo acordos com outras pessoas, como eu posso garantir que eu estou construindo o futuro que eu tanto quero? Construindo o caminho por onde eu quero seguir, que me faz sentido, se eu não estou consciente de como eu estou desempenhando, desenvolvendo as minhas conversas? Faz sentido para você? Para mim faz muito sentido. Para mim esse é um assunto que faz sentido profundo. E qual é a questão, né? Qual é o problema disso que a gente está falando? O problema é que a gente aprendeu ao longo da vida a planejar, a gente aprendeu a definir estratégia, a gente aprendeu a colocar meta, a gente aprendeu a ter objetivos, a entrar num ano novo, como começa esse ano de 2021, com, com objetivos claros, com o que a gente quer conquistar, com o que a gente quer realizar ao longo do ano. O ponto é, você pode ter os melhores objetivos, o melhor planejamento, o plano de ação desse planejamento incrível em todos os detalhes. E você vai se esforçar, você vai se dedicar, você vai levar a sério, você vai correr atrás, você vai dar tudo de si. Mas se todas as nossas atitudes envolvem conversas, envolvem essa coordenação de pessoas ou do nosso próprio bem-estar, da nossa própria energia, da maneira como a gente está conduzindo o nosso dia a dia, se você não mudar as suas conversas, se você não tiver conversas diferentes, se você não for capaz de conduzir de maneira diferente as novas conversas que você vier a abrir, eu posso te garantir que é muito pouco provável que você consiga ter um impacto realmente significativo e resultados realmente muito diferentes. Faz sentido? De novo, para mim faz muito. E eu vou te dizer por quê. Porque eu vivi o impacto disso na minha vida. Desde quando eu era moleque, desde quando eu era criança, quando minha mãe teve câncer,
quando eu tinha só 11 anos de vida. E o tratamento dela durou quase 14 anos, 14 para 15 anos. De forma que eu cresci um adulto, eu me eduquei de alguma maneira, né? Eu evoluí como um ser humano, eu cresci, me tornei um homem com esse pano de fundo, com esse contexto, né? Isso me abriu uma série de possibilidades, desde ter tido o privilégio e a possibilidade de fazer terapia aos 12 anos de idade, desde muito pequeno, e aprender a olhar para dentro, aprender a olhar para dentro de mim, a tomar consciência das minhas emoções, da minha maneira de agir, né? E ao longo de uma trajetória super grande, né, de muitos anos, eu tive a possibilidade de ter algumas conversas marcantes com ela. Conversas que pode ser a minha narrativa hoje, pode ser a maneira como eu idealizo, como eu olho, mas eu tenho uma sensação muito clara de que possivelmente essas conversas não aconteceriam da forma como aconteceram, com a profundidade que aconteceram, no momento em que aconteceram, se não fosse o tratamento dela, se não fosse o fato dela estar vivendo também uma situação de mergulho profundo, de entendimento profundo, de tanta coisa que ela estava vivendo dentro, né, da batalha por sobreviver. Então, conversar, falar de assuntos que não são triviais, ser capaz de falar das próprias emoções, ser capaz de falar para além da superficialidade, acabou se tornando algo que fez muita diferença na minha vida. E ainda assim, eu, quando tomei consciência desse tema, desse universo todo que eu passei a estudar, eu me dei conta do quanto eu não tinha consciência nenhuma dessas coisas. Do quanto era quase um analfabeto nesse sentido. Então, imediatamente eu pensei, caramba, puxa, se eu tive o privilégio, né, se eu tive a possibilidade de olhar para essas coisas desde tão cedo e ainda assim não ficou tão evidente, pô, tem muita coisa que a gente pode, né, compartilhar, que pode contribuir para o caminho de outras pessoas também. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo hoje e começando a compartilhar cada vez mais conteúdo com vocês, gerando muita informação, porque foram muitos anos de vivência, outros tantos anos de estudo, de diversos cursos, de muito investimento, que hoje eu começo a consolidar e resumir nas coisas que mais me impactaram, que mais vêm me impactando, né? Porque esse é um aprendizado que não tem fim. Do mesmo jeito que a gente falou agora, né, do quanto conversas impactam tudo que a gente faz, se repetem ao longo da nossa vida, estão no nosso cotidiano, em cada coisinha, isso necessariamente torna esse um aprendizado perpétuo, né? É um aprendizado para sempre. Não acaba, porque as conversas vão se renovando, o pensamento, o olhar para a vida vai se renovando. Então, quanto antes tomar consciência da sua maneira de atuar nesse sentido, antes você aprende, toma consciência e fica mais atento para conduzir a sua vida de forma autoral, de forma responsável, né, com verdadeira autonomia
e consciência do que te dá sentido, do que faz sentido para você. Porque no fundo, a meu ver, eu não sei se eu acredito na felicidade plena, acho que a felicidade tem momentos, tem instantes, mas eu acredito sim numa qualidade de vida muito boa que se pode conquistar, né? Uma qualidade de vida que não seja, que seja de menos sofrimento, que não seja de sofrimento. E eu acho que isso tem tudo a ver com as conversas que a gente desenvolve, né? Com a consciência de quais são as conversas que não fazem bem, que não agregam em nada. Eu aprendi muito na minha trajetória. Abrir mão de conversas que só me faziam mal, que só tiravam a minha energia, que só sugavam o meu foco, que tiravam completamente, né? Me tiravam completamente do trilho. E entender o que aquilo fechava de possibilidades para mim, o que não ter aquilo abriria de possibilidades, e a partir disso fazer escolhas. Porque a vida são escolhas, né? Mas como é que a gente pode fazer escolha sem ter conversa? E sem ter conversa consciente? Então vamos lá, vamos seguir um pouco mais com esse tema. Nesse momento você deve estar pensando, beleza, Gui, entendi, está claro para mim, espero que esteja claro a essa altura. Se não tiver, deixa seu comentário aqui, deixa sua pergunta, que eu volto para responder. As dúvidas que vocês tiverem vão ser ótimas para gerar novos conteúdos, né, para poder gravar outros vídeos respondendo dúvidas de vocês, o que não der para responder durante a live. Então, enfim, não deixa de colocar os comentários para a gente poder gerar cada vez mais conteúdo e cada vez mais assunto relevante, tá? Então vamos lá. Gui, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso agora? Bom, não à toa, né, eu criei a arte de conversar. Por que arte? Porque arte para mim é performance, é fazer, fazer, fazer. A gente tem essa ilusão, né? A gente aprendeu de forma equivocada que artista se reduz a talento, né? Alguém que nasceu com determinado talento e que simplesmente coloca esse talento para o mundo. Mas quando você vai conhecer um pouco a história dos grandes artistas, né, fica muito evidente quanto teve de trabalho, quanto teve de suor, quanto teve de repetição, de aprimoramento. Da mesma forma que eu estou falando aqui da consciência a respeito das nossas conversas e do exercitar, do aprimorar elas diariamente, como um exercício, isso tem tudo a ver com arte. Porque a arte de conversar é exatamente esse exercício de aprimorar as nossas conversas, né? De lapidar, de ter cada vez mais clareza, mais esmero com a qualidade de conversa que a gente desenvolve. E principalmente com o quanto essas conversas conduzem a nossa vida nas diversas instâncias em que a gente vive, os nossos papéis, para algo que tenha sentido, que faça sentido. E aí esse é um ponto que é fundamental, porque sentido é o que faz sentido para você. Eu não estou aqui para te dizer o que deveria te dar sentido. O ponto é, eu tenho consciência das minhas conversas, eu vou tomando cada vez mais consciência e aprendendo o que eu quero, para onde eu quero ir. E assim eu vou juntando todas essas peças do quebra-cabeça
e construindo as conversas que fazem sentido para mim, para a vida que faz sentido para mim. Então vamos lá. Vamos seguir para direto ao ponto. Do que a gente vai falar hoje? Por que a gente está falando? Por que eu chamei esse vídeo de como ter conversas para a vida dos seus sonhos? Hoje eu quero ir direto no que para mim me parece o ponto mais, o erro mais comum, né? E quase cultural que a gente tem na nossa maneira de conduzir conversas, na nossa maneira de conversar. De novo, se você for parecido comigo e com boa parte da minha experiência de vida, você está muito acostumado a ter conversas para convencer. Sabe como é isso, né? Sabe aquela conversa em que a gente começa a falar de um assunto, eu te digo o que eu penso, você me diz o que você pensa, eventualmente a gente concorda, e aí um vai levantando a bola para o outro concordar, e para a gente ver o quanto a gente é parecido, e o quanto a gente faz parte da mesma visão de mundo. Ou se a gente discorda, eu fico estabelecendo contraponto com você, o que faz sentido, mas ao mesmo tempo tem esse outro lado, e de alguma maneira, ainda que de forma educada, não estou nem falando das discussões e né, da polaridade em que a gente vive hoje. Estou falando de uma conversa educada e construtiva, ainda assim tende a ser uma conversa de opiniões, em que eu digo o que eu acredito, você me diz o que acredita, e a gente de alguma maneira fica duelando no bom sentido ali, dialogando para ver quem tem mais razão, ou tentar convencer o outro do quanto a sua opinião faz sentido. E nessas conversas, quantas vezes não tem uma pergunta? Você me diz a sua opinião, eu te digo a minha, e em nenhum momento eu faço uma pergunta para você. Por que você tem essa opinião? Interessante. O que faz sentido para você nesse raciocínio? Como você imagina que esse raciocínio se encaixa com essa situação? Como é isso para você? Parece até estranho, né? Isso é o que eu chamaria de conversa para compreender. Uma conversa para aprender. É uma outra forma. Então hoje eu queria falar sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre isso. A diferença entre conversar para convencer e conversar para compreender, para aprender junto. Porque na enorme maioria das vezes, seja, de novo, com um marido, com uma mulher, com um namorado, namorada, com filhos, no trabalho, e principalmente aqui, ó, nas nossas conversas internas. Se a gente fica só se convencendo ou tentando convencer o outro, quanta oportunidade de aprendizado, de compreensão, de conhecer um novo olhar, a gente desperdiça. Quanta solução para problemas que a gente está tendo, muitas vezes passa aqui, ó, na nossa frente. A gente deixa passar. Porque não se aprofundou, porque não fez uma pergunta, porque não desenvolveu o assunto. De novo, percebe o impacto que isso pode ter na tua vida? Então vamos lá. Quais são as três coisas principais que você pode fazer para evitar cair nesse erro? Ou para conseguir fugir desse padrão de conversar para convencer? O primeiro ponto é o seguinte. Se você está numa conversa de convencimento e que está gerando algum tipo de disputa, algum tipo de desavença, cuida de falar de você, não fala do outro. Vou te dar um exemplo. Digamos que a gente está conversando, eu te respondo alguma coisa, ou você me responde alguma coisa, e eu falo para você, caramba, que grosso, você foi grossa.
Pô, desnecessária essa grosseria. E se ao invés de eu determinar para você que você foi grosso ou você foi grossa, eu colocar de uma outra maneira? E se ao invés disso eu falar de mim? Falar, olha, não entendi sua resposta. Eu não tenho a sensação de que eu te acusei ou de que eu fui agressivo. E eu escutei a sua resposta de uma maneira grosseira. Me soou grosseiro. Eu me senti ofendido. Por que que você ficou? Por que que o que eu falei te irritou a ponto de você me responder dessa maneira? Concorda que tem muito mais possibilidade dessa ser uma conversa que se desenvolva? Não estou dizendo que vai resolver ali, mas que se desenvolva. No momento em que eu aponto o dedo e já rotulo e já te chamo de grossa ou de alguma coisa, qual é a resposta natural? Grossa é você. Eu, hein? Quem disse que eu fui grossa? Ou qualquer coisa do gênero. Né? Então vamos parar de apontar o dedo, não se preocupe em apontar o dedo, se preocupe em falar de si. É uma maneira de ser vulnerável, de se permitir falar de como você se sente. E qual é a beleza disso? A beleza é que, exceto no caso de você estar conversando com um psicopata, com alguém que de fato não tenha qualquer empatia, qualquer preocupação com como o outro se sente, na enorme e gigantesca maioria das vezes, no momento em que você se abre, se mostra vulnerável e diz para o outro que você ficou incomodado, que você não gostou de ter escutado daquela maneira, você explica que não te fez sentido, ainda que o outro de repente não consiga descer para o mesmo tom ou se acalmar imediatamente, certamente você não taca a chama na fogueira. E a conversa tende a ficar mais equalizada. Você tende de novo, a aprender, né? A ensinar o outro como você se sente quando aquilo acontece. E se o outro tiver maturidade de seguir adiante nisso, de repente te explicar que ele também não teve a intenção de ser grosso, de ser grossa. Ou teve, se tiver mais maturidade ainda. Realmente, você tem razão. Eu me senti agredido, compreendi de maneira diferente do que você está falando, do que você disse, e quis ser grosso, quis tocar na tua ferida, desculpa, não precisava ter feito isso. Claro que isso é um nível de maturidade, né, diferenciado, mas é possível. É possível a gente chegar nisso. Além disso, e aí vem acompanhado, né, automaticamente desse primeiro ponto, o nosso segundo ponto, que eu já tinha falado antes, mas que é importante a gente reforçar aqui. Fazer pergunta. Como é possível a gente se conhecer, se acompanhar, construir qualquer coisa junto, sem fazer pergunta? E para fazer pergunta tem um passinho anterior, um detalhe, mas que é um detalhe importante que vale a pena a gente pontuar também. Admitir que eu não sei. Será que o que a outra pessoa disse, que eu interpretei como grosseria, será que essa é a única interpretação possível? Será que essa é a única hipótese? De que o outro foi grosseiro gratuitamente comigo? Será que o outro está passando por alguma situação que eu não estou sabendo? Que está num nível de estresse mais alto? Está com algum problema sério por perto?
Será que fazer uma pergunta não pode ser uma forma de se aproximar, de ter empatia? Se eu reconheço que muitas vezes eu não sei a melhor forma de reagir, é o primeiro passo para eu aceitar que, eventualmente, o outro pode se equivocar na maneira de reagir também. Veja, eu não estou falando de forma alguma aqui de todo mundo virar Gandhi, virar Buda e ter só uma relação de paz e amor. Não é sobre isso. A gente vai discutir, vai ter bate-boca. Meu ponto é a coerência e a consciência de aprender com isso. De não insistir nos mesmos erros, nos mesmos bate-bocas, nas mesmas discussões que não levam a absolutamente lugar nenhum. Um bate-boca que termina em aprendizado é um bate-boca válido. Discussões sem fim, que não acrescentam absolutamente nada para ambas as partes, que só geram algum tipo de sofrimento ou de frustração, só servem para minar a energia. Qual é o sentido de dar sequência a discussões assim? Eu não posso controlar o outro, eu posso controlar a mim mesmo. Eu posso ter consciência de como eu reajo, de como eu atuo, de como eu me responsabilizo pelas conversas que eu tenho. É disso que a gente está falando aqui. E o terceiro ponto, terceiro e último ponto, é o que eu chamo de escuta curiosa. Que poderia ser, a gente poderia chamar aqui de presença, de estar presente. Mas acho isso, cara, um puta de um clichê. Então eu prefiro trazer para algo mais simples, mal palpável. Escuta com curiosidade. Quantas vezes a gente faz perguntas e, no fundo, não está prestando atenção na resposta? Oi, fulano, tudo bem? Como é que você está? E já virou e vai falar outra coisa. Faz esse exercício. Pergunta no seu dia a dia como alguém está e presta atenção na resposta. E fica ali. Dá sequência na conversa. Depois me diz a diferença que faz nas suas relações, na maneira como você interage com as pessoas. O mesmo vale de um gestor, o mesmo vale para um analista que está conversando com o seu gestor, o mesmo vale para os filhos. Quantas vezes a gente pergunta alguma coisa para os nossos filhos e só reage com que gracinha, que lindinho, alguma coisa assim. E seu filho está falando alguma coisa que é significativa para ele. Como é compreender o que é importante para o outro, não necessariamente para mim. Percebe o quanto isso pode fazer diferença na tua vida? Eu espero que faça. O que eu posso te dizer é que para mim fez muito. Nos últimos anos minha vida se transformou drasticamente e eu consegui, depois de muito tempo e depois de alguns anos de angústia, de alguns anos, enfim, tentando me reencontrar. Posso contar um pouco mais dessa história num outro vídeo. Se vocês acharem bacana conhecer um pouco mais dessa história, coloca aqui no comentário. Deixa aqui que eu conto num próximo vídeo, para não me estender mais ainda. Mas eu posso garantir o quanto mudou na minha vida. E pela minha experiência, conversando com muitas pessoas, a sensação que eu tenho é que, na enorme maioria das vezes, a gente tem vidas que não são fáceis, que não são, né, ninguém tem vida de mão beijada, mas a gente sofre muito mais do que precisa.
Então, que tal cuidar de algo que a gente faz muito, talvez mais do que qualquer outra coisa, e que cuide da tua qualidade de vida, cuide da maneira como você encara a sua vida e conduz a sua vida, suas conversas, suas relações. Testa. Conversa para compreender, conversa para aprender e exercita não conversar para convencer. Usa essas três dicas que eu falei. Fala na primeira pessoa, fala de você, não fala do outro. Faz perguntas. Escuta de verdade a resposta. Fica atento. Se você estiver atento para as respostas, possivelmente vão surgir novas perguntas. Perguntar com curiosidade, escutar com curiosidade. A curiosidade de não saber e de querer de fato compreender e conhecer o outro. Faz esse teste. Vê o resultado que isso vai dar na sua vida, vê o impacto que isso vai dar. Isso é só o começo, isso é só um embrião, um pontinho inicial para provocar aqui. E a gente vai falar de muitas outras coisas nos próximos conteúdos, nos próximos vídeos. Depois deixa aqui seu comentário de qual foi o resultado para você, qual foi o impacto. Tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Eu sou Gui Abrunhosa, esse é o Arte de Conversar. Tamo junto. Beijo no coração.